Fala pessoal, Papo Sentinela, pessoal da TCG. Vim aqui falar com os senhores sobre conjuntos numéricos, beleza? É a matemática básica. O que é conjuntos numéricos, rapaziada? Basicamente a gente pega todos os números que existem no mundo e divide eles em grupos. Show? Então cada grupo vai ter uma característica e diante dessas características que definem esse grupo, a gente vai conseguir classificar cada número. A gente vai saber qual grupo o 3 faz parte, ou quais grupos eles fazem parte, porque um número pode pertencer a vários conjuntos, e é isso que eu vou mostrar para vocês. E ao final da aula eu vou mostrar para vocês relações entre conjuntos que existem também, tem como a gente relacionar o conjunto de reais, o conjunto de racionais, o conjunto de naturais, isso eu vou mostrar para vocês. Show de bola? É uma aula bem conceitual, show? É uma aula que a gente vai ter muitos exemplos na prática. Muitas das vezes o que vai cair de conjunto para vocês é diagrama de Venn, né? Uma escola tem 50 alunos, dos quais 27 gostam de matemática e 28 gostam de português. Quantos gostam de matemática e português? Entende? É esse tipo de questão que cai. Porém, a gente precisa dominar isso aqui. Primeiro, sempre vai cair alguma questão que a gente precisa usar esses conceitos, show? E para essas questões que caem muito, tanto na EPK, quanto no Enem, quanto nas escolas de nono ano, essas questões, elas usam esses conceitos, sobretudo a relação entre os conjuntos, show? Então, eu preciso explicar isso aqui para vocês, para que vocês consigam fazer essas questões. Vamos lá? A ideia é que vocês já tenham assistido algumas aulas, e aqui vocês assistam essa aula aqui para fixar na cabeça de vocês. Ou, o pessoal que está no EPK, ler um pouquinho a teoria antes de assistir essa aula. Show de bola? Vamos lá, rapaziada. O objetivo da aula de hoje, tá aqui para vocês lerem também, é entender o que são os conjuntos numéricos. Então vocês vão saber o que é, beleza? Como eles se organizam, o que define cada um, beleza? Então, a partir daí a gente vai saber como classificar um número. A gente vai saber, de acordo com as características de um número, qual é o grupo ao qual ele pertence. Show de bola? E vamos falar um pouquinho sobre os principais erros que vocês cometem, show? E também quero falar pra vocês que eu escrevi. Se você dominar isso, dificilmente você vai errar uma questão de matemática básica, tá? É o primeiro degrauzinho para poder entender matemática, porque a gente está estudando. Pensa que a gente está olhando macro, beleza? A gente está olhando macro. A gente vai primeiro descobrir o que são o conjunto dos números inteiros para descobrir coisas que relacionam esses conjuntos inteiros. Então, a gente vai entender reta a partir disso. A gente vai entender regras de 3 a partir disso. A partir dos racionais, a gente vai aprender frações. Primeiro, a gente tem que saber o que os números são, para depois trabalhar com eles. Saber os contas que a gente vai fazer com eles. Show de bola? Então, vamos para cima, rapaziada. Por que estudar conjuntos numéricos? Vou ler para vocês. Toda conta que você faz usa um tipo de número. Beleza? Então, qualquer conta, qualquer assunto de matemática vai envolver um número e esse número vai pertencer a um grupo ou mais de um grupo. Se você não sabe que número está usando, pode aplicar a regra errada. Show de bola? Então, por exemplo, se você está usando um número racional e você faz uma conta que a gente faz quando os números são irracionais, vai dar BO. Show de bola? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. A gente precisa saber que raiz de 4 é um número racional. Mas a raiz quadrada de menos 4 não é um número real. Show de bola? Por quê? Menos 4 não é um número natural. Mas a gente vai descobrir mais pra frente. Então, nem todo número existe dentro do número do conjunto. E por isso que precisamos organizar os números em diversos grupos, tá bom? Primeiro grupo de números que a gente vai falar aqui. Números naturais. Os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5. Vai do zero até o infinito. Show de bola? Positivamente. Eles são os números que a gente usa para fazer contagem. Então eles servem para contar. Então, eu tenho uma janela e uma porta. Eu tenho 2 armários, 2 cadeiras, 2 camas, um ar-condicionado. Eu nunca vou falar assim, eu tenho 3/2, né? Óculos. Eu tenho 4/3 tênis aqui. Não, mas eu tenho 10/2 tomadas. Eu tenho menos 4 fotos no meu quarto. Eu tenho menos 5 travesseiros. Nunca falo. Eu uso para contar os números que a gente chama de naturais. Eu tenho, aqui no momento, eu tenho 0 videogames, 0 televisões,
um dia terá, Deus me ouviu. Mas, por enquanto, eu tenho 0 televisões. Enfim, então, os números naturais são os números que a gente usa para contar. Show de bola? Importante, o número natural não tem vírgula, o número natural não é negativo, tá? Porque, eu falo pra vocês, ele é entre 0 e infinito positivamente. Então pode ser, 1,5? Não, porque o número natural não tem vírgula. Show de bola? Vamos lá, exercício pra vocês. Número 7 é natural? Sim, tá entre 0 e infinito e ele é inteiro. Logo, é 7, tá? Menos 2 é natural, rapaziada? Não é natural porque ele não é um número que a gente usa pra contar. A gente não fala que a gente tem menos 2 tênis, né? Então não é natural. Beleza, a gente passa agora para os números inteiros, tudo bem? Os números inteiros são, basicamente, todos os números naturais mais os negativos. Show? Então a gente pega aquele grupo natural, que era pequenininho, e abrange, aumenta ele, incluindo os números negativos. Só isso que aparece, tá bom? Eles representam temperatura, abaixo de 0, eles podem usar para medidas de temperatura, andares abaixo do subsolo, enfim. Todo número natural é um número inteiro, né? Porque o natural, ele engloba de 0 a infinito positivamente. O inteiro, ele engloba esses de 0 a positivo ao infinito positivamente, porém, a gente também vai englobar os de 0 a negativo infinito. Show? Ele engloba tanto os positivos quanto os negativos. Logo, todo número natural é um número inteiro. Porém, nem todo inteiro é um número natural. Por quê? Dentro do inteiro tem os negativos que não são números naturais. Conseguiram pegar? Vamos lá. Exemplos. Menos 5 é um inteiro. 0 é inteiro. 8 é inteiro. 2,3 não é inteiro. Por quê? Inteiro, como o próprio nome já diz, todo número que não tem vírgula. Show de bola? Todo número que não tem vírgula. Independente se ele for positivo, independente se ele for 0, independente se ele for negativo. Show de bola? Vamos lá, exercícios. Menos 10 é inteiro? É inteiro, não tem vírgula. Independente se é negativo ou não. Não tem vírgula, então é inteiro. 4,2 é inteiro? Não. Porque tem vírgula. Show? Se o número for negativo, positivo, tiver vírgula, irmão, não é inteiro. Show? Só que a gente vai para outro grupo. O grupo dos números racionais. Show de bola? Grupos dos números racionais. O número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Show? Se pode virar fração, sempre vai ser um número racional. O exemplo é 1 sobre 2, 3 sobre 4, menos 5 sobre 2. E aí a gente entra quem? Os números com vírgula, os números decimais. 0,25, 2,25 e as dízimas periódicas. Dízimas periódicas são esses números, rapaziada, em que os números que vêm depois da vírgula tem algum tipo de repetição. Então, nesse caso é o 3, 3, 3, mas podia ser 0,13, 13, e assim vai, 13, 13, 13. Ou mais dois números repetindo, 0,247, 247, 247. Show de bola? Independente, isso é uma dízima periódica, então ele é racional, porque a gente consegue transformar as dízimas periódicas em frações. O que eu quero que vocês pensem? Rapaziada, a gente só está aumentando. A gente está aumentando. Olha só, a gente começou com os números naturais, que são aqueles números que a gente usa para contar, 0 ao infinito positivamente. A gente aumentou o grupo, falando dos grupos dos números inteiros, que aí, além dos números positivos, a gente tem os negativos, só que ainda sem vírgula. E agora a gente está aumentando mais, os racionais. Os racionais consideram todos os números inteiros, todos os números naturais e também os números com vírgula e as frações. Show de bola? Então não se perde, rapaziada. Estamos cada vez mais aumentando. Então se liga, eu vou representar aqui para vocês. Pensa que esse aqui era o números naturais, de 0 ao infinito positivo. 0, 1, 2, 3 até o infinito, tá? Naturais. Tá? E aí vai vir outros carinhas, os números inteiros, que vai incluir os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, porém ainda sem números com vírgula, tá? Esse aqui é o número dos inteiros, tá? Show? E aí agora vem um outro grupão, deixa eu só posicionar a câmera aqui direito, um outro grupão que é o grupo dos números
racionais, que vai incluir menos 1,2, o raiz de 4, show? Vamos ver, as dízimas periódicas estão 0,777 até o infinito, show de bola? Esse é o número dos conjuntos dos racionais, entenderam? Só que aí tem números que a gente não pode representar por fração, e também eles não são nem naturais nem inteiros, porque eu já falei pra vocês, todo número natural e todo número inteiro é um número racional. E agora eu vou falar dos números irracionais, ou seja, ele não é natural nem inteiro, e nem pode ser representado em forma de fração, desculpa. Então beleza, número irracional é aquele que não pode ser escrito como fração, tem infinitas casas decimais, não tem repetição. Exemplo, raiz de 2, raiz de 3, porque não são raízes exatas, não existe a raiz de 2, um número inteiro, show? Um exemplo para vocês, raiz de 9 é quanto? 3, ou seja, um número inteiro, um número racional. Porém, raiz de 2 vai ser um número irracional, vai ter infinitas casas periódicas, vai ser 1,434,6, e assim por diante. Então, é uma dízima aperiódica, não tem repetição. Eu não consigo notar uma repetição, um padrão depois da casa decimal. Exemplo, 1,76389,6,2,2,1. Entende? Vai ser assim, não tem um padrão. Essas são dízimas aperiódicas. Então, essas raízes inexatas, como é o caso da raiz 2, a raiz 3, elas vão ser números irracionais. A gente não pode representar eles como fração, tá bom? Enfim, esses nunca terminam e nunca entram num padrão de repetição, porque as dízimas periódicas, elas, lembra que eu falei pra vocês que elas são racionais? Elas têm um padrão de repetição depois da vírgula, então a gente consegue transformá-la em fração, porém essas aqui não vai dar certo, show? Exercício, raiz de 4 é irracional? Não, porque raiz de 4 é exata, dá 2, raiz quadrada de 4 é 2, logo é um número racional. Show. Raiz de 5 é irracional? Sim, porque não tem raiz exata. Show de bola, não dá pra transformar em fração uma raiz inexata. Então, rapaziada, lembra que tá esse grupão aqui junto? Agora esse grupo dos irracionais, pessoal, ele não vai englobar ninguém. Ele vai ficar assim. Show? Irracionais. Tudo bem? E agora o conjunto que eu quero fechar com vocês é o conjunto dos números números reais. Número real é todo número que pode ser colocado numa reta numérica, tá? Então, vou colocar aqui infinito negativo, tá? Até aqui o zero marcando, né? O infinito positivo, seja com vírgula, seja fração, é um número real. Tudo bem? Então, o número real basicamente é todos os números que a gente conhece. Entende? Que podem existir. Tudo bem? Então, o número real é todo mundo que pode ser colocado numa reta numérica. Reais incluem naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tudo é um número real. Ou seja, engloba todos os conjuntos que a gente viu anteriormente, até os conjuntos de racionais que não casavam com os outros. Show? Exemplo, 5 é real, menos 3 é real, 1 sobre 2 é real, raiz de 2 é real. Mas raiz de menos 9 não é um número real, porque não existe raiz de número negativo. Então, não é um número real. Hierarquia dos conjuntos, tá? Quero fechar com vocês, mas quero mostrar pra vocês antes. Então, o número real, rapaziada, vai ser basicamente isso aqui, ó. Eita, fiz besteira. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Ele vai englobar todos os conjuntos. Show? E aqui, ó, o número de racionais, na verdade, é um Q, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar pra vocês sobre a hierarquia dos conjuntos. Todo número natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Todo racional é real. Show? Mas o contrário não é verdade. Ou seja, nem todo real é racional. Por quê? Os irracionais também fazem parte do real. Tá? Nem todo inteiro é racional. Beleza? Por quê? Os números de vírgula fazem parte do racional e não são inteiros. Show de bola?
Ou seja, mentira, todo inteiro é racional, porém nem todo racional é inteiro. Por quê? Os números de vírgula fazem parte dos racionais, ou seja, nem todo número racional é inteiro, tá bom? Exemplo, 2 é natural, inteiro, racional e real. Menos 3 é inteiro, racional e real, porém não é natural. Raiz de 2 é real, mas não é racional, ele é irracional. Show? Classificação completa, vamos lá. Menos 7 é o quê? Inteiro, porque ele vai do infinito negativo ao infinito positivo. E é inteiro, não tem vírgula. Racional, porque ele pode ser transformado em fração. E real. Tudo bem? Porque ele pertence a qualquer número. Raiz de 5 é irracional, porque é uma raiz inexata. E é real, porque ele pode ser colocado ali numa reta numérica. Tudo bem? É um número que pertence a algum conjunto. Se ele pertence em algum dos conjuntos que eu citei pra vocês, ele é real. Tudo bem? 0, natural, inteiro, racional e real. Tudo bem? Qual o erro que vocês cometem muito? Achar que dízima periódica é irracional. Não é, porque para ser irracional tem que ser uma repetição sem padrão. A periódica tem padrão. Periódica tem padrão. A periódica não tem padrão. Show? Então, dízima periódica é racional. Ela pode ser transformada em fração. Esquecer que 0 é natural. 0 é um número natural. Beleza? Então, não esqueçam disso. Achar que raiz de número é perfeito é irracional. Vou escrever pra vocês, ó. Raiz de 4. Só por ver raiz de 4, a raiz aqui vocês vão dizer que é irracional. Não é. Raiz 4 é um resultado exato, dá 2. Então, é um número racional. Tudo bem? Não saber que todo inteiro é racional. Todo inteiro é racional. O negativo, menos 7, ele é um número racional, porque ele pode ser transformado em fração. Qual é a fração dele? Menos 7 sobre 1. Show? Encerrar. Olha só, se você domina conjuntos numéricos, você entende onde cada número pertence, você evita erro básico, você cria base para álgebra, que é o que a gente vai ver a seguir, tá? Sem isso, matemática vira confusão, porque fica tudo bagunçado, você não cria grupos, você não divide os números, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí para poder tirar dúvidas, tá bom? Beijo, façam aí os exercícios que estão disponíveis para vocês. Tamo junto.